Olá, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Matsuda em Foco aqui no canal Grupo Matsuda do YouTube. Hoje vamos falar de engorda, estratégias para machos inteiros e castrados. Aqui ao meu lado para falar sobre este assunto, o médico veterinário da empresa, João Gabriel Carvalho. João, seja muito bem-vindo, um ótimo dia para você. Bom dia, Sueli, bom dia pessoal que nos assiste, é um prazer estar aqui hoje. Prazer é nosso em recebê-lo aqui. A gente já começa com a seguinte pergunta: metabolicamente, qual a diferença entre os dois animais, os machos inteiros e os machos castrados? Bom, Sueli, então quando a gente vê o macho inteiro, em comparação com o macho castrado, ele é muito mais ativo, Então você vê ele no pasto, ele fica procurando animais, se tiver fêmeas no rebanho, para montar, para cruzar, para se reproduzir. Obviamente, ele acaba brigando mais com os outros machos para mostrar a dominância dentro do rebanho, então fisicamente ele já é mais ativo. Isso leva a um gasto maior de energia desses animais, Mas não só o que a gente vê que gasta mais energia nesse tipo de animal, ele também metabolicamente, ou seja, o próprio organismo dele, o próprio corpo dele, ele é mais ativo também, Então as células musculares, elas estão numa intensidade de atividade maior, mais intensa, e isso gera uma queima maior de energia, energia circulante. E, obviamente, ele acaba tendo reservas menores. Por quê? Caso ele não tenha ali uma reserva muito grande, ele já vai utilizar isso de uma maneira muito rápida. Então, não só essa atividade maior que a gente vê, ele no pasto, ele no piquete, vai fazer esse gasto calórico, mas também as próprias células musculares, o próprio sistema do animal, ele é mais intenso, ele é mais ativo e isso gera uma queima maior. Por isso que a gente sempre tem essa ideia que macho inteiro é mais difícil de você terminar, de você depositar gordura, exatamente por isso. Porque esses animais, eles têm uma atividade maior celular e física e isso gera uma queima mais intensa de energia também. Quais são as estratégias recomendadas, João, para a engorda de machos inteiros? Bom, então pensando nisso, nesse metabolismo acelerado e nessa atividade maior, quando a gente fala de terminar machos inteiros, seja a pasto, ou seja com uma suplementação em semi-confinamento ou engorda, a ideia qual que é? Você aumentar o teor de energia na dieta. Por quê? Quando esse animal está desenvolvendo músculo, você tem que ter um índice maior de proteína na dieta para quê? Para a formação muscular mesmo, Na fase terminal, na fase de terminação desses animais, no período de engorda, você necessita mais energia para formar gordura. Então, o frigorífico ele pede para o produtor acabamento de carcaça para proteger aquela carne, para você ter um bom abate. E para isso você precisa de energia. E como esses animais eles têm essa queima mais alta, mais intensa, você tem que intensificar a ingestão de energia na dieta. E muitas vezes a gente faz isso através de semi-confinamento. Você pode utilizar um proteico energético no consumo um pouco mais alto do que você trabalharia, por exemplo, para engordar novilhas ou para engordar machos castrados, Então, a ideia é você aumentar a suplementação energética nessa fase final, que assim você consegue, mesmo a pasto, terminar esses machos inteiros. Certo. E quais são as diferenças nas estratégias de engorda entre os machos inteiros e os machos castrados? Certo. Então, pensando também nos machos castrados, como eles não têm essa atividade tão intensa, Você tem um animal mais calmo, você tem um animal que, pensando nos hormônios, que ele vai ter uma queda na testosterona, vai aumentar um pouco o estrógeno desse animal, ele deposita gordura muito mais facilmente. Então, essa taxa metabólica é mais baixa, ele tem uma atividade muito menor do que o macho inteiro, então você não tem essa necessidade de trabalhar com energia tão alta. Obviamente, a pasto, se você colocar energia, ele vai produzir mais gordura, ele vai ter um ganho de peso mais alto, mas é muito mais fácil você fazer isso em comparação com o macho inteiro, Então, obviamente, você pode trabalhar a mesma dieta para os dois animais? Sim, sendo que seja adequada para machos inteiros, você vai ter um bom resultado com o macho castrado. Mas muitas vezes você não precisa trabalhar com tanto farelo ou tanto grão de fontes energéticas. Você pode tirar um pouco o pé do acelerador, que você vai ter um resultado bom mesmo a pasto. E isso reduz custo, E hoje a gente tem que controlar custo. Então, quanto melhor for o custo-benefício da sua dieta, você vai ter
um resultado financeiro melhor. Com certeza, né, João? E quando castrar ou manter inteiros os animais? Certo, então isso depende muito do mercado, né? Por exemplo, você pega alguns mercados, eles pedem, quando o gado é terminado a pasto, que sejam castrados. E muitas vezes os frigoríficos não pegam o animal inteiro, né, terminado a pasto, ou muitas vezes descontam da arroba desse animal quando ele é inteiro e terminado a pasto, né? Então depende muito do mercado que você vai estar trabalhando, né, se o frigorífico demanda essa deposição de gordura mais intensa ou não. Mas, por exemplo, no caso de confinamento, seria melhor você manter esses animais inteiros. E por quê? Porque o animal inteiro ele tem uma taxa de ganho de peso maior do que o animal castrado, por essa questão metabólica mesmo. Como as células musculares são mais ativas, eles vão depositar mais na carcaça, né? As células musculares têm uma taxa de crescimento maior, ou seja, a sua carcaça ela vai render mais no macho inteiro do que no macho castrado, né? Então, não faz sentido você castrar o animal e colocar num confinamento, né? Porque o confinamento você já tem uma dieta muito energética, né? Diferente do pasto. Então, como você consegue controlar a energia e a gordura depositada, é melhor que você tenha um ganho de peso mais intenso, né? Que isso vai te levar a um custo financeiro melhor, né? Obviamente, o macho castrado pode te dar lucro, sim, dentro de um confinamento, mas em relação ao ganho de peso, o inteiro ele vai ter vantagem. E existem diferenças no tempo necessário para a engorda dos machos inteiros e dos machos castrados? Sim, e isso vai depender muito da dieta também. Então, por exemplo, quando você pega os animais sendo terminados a pasto, né, onde você vai dar uma suplementação baixa, ali um proteinado de baixo consumo ou apenas mineral. Nos machos castrados é muito mais fácil de você fazer isso e o tempo é muito mais curto, né? Então, quando você trabalha com machos castrados em pasto verde, por exemplo, muitas vezes só com um suplemento mineral ou um proteinado de baixo consumo, você consegue depositar gordura em um período curto de tempo, né? Enquanto que os machos inteiros, isso pode se prolongar mais, você pode pegar uma seca, você pode ir para as outras águas para conseguir terminar esse animal, né? A não ser que o quê? Você intensifique o teor de energia na dieta deles. Então, a ideia é, depende do como você vai estar trabalhando a nutrição desse animal, você pode sim ter um prolongamento no tempo que os machos inteiros ficam dentro da propriedade, né, em comparação com os machos castrados, a não ser que você altere a dieta e nutricionalmente você regule os dois para que assim você tenha um tempo estimado para eles serem abatidos. E quais são os principais indicadores de desempenho a serem monitorados durante a engorda, tanto dos machos inteiros quanto dos castrados? Certo, então o principal é o ganho de peso mesmo, né? Quanto mais peso esses animais ganharem, melhor, porque assim ele vai estar retornando mais lucro, mas a conversão alimentar é muito importante, ou seja, quanto que esse animal vai consumir de alimento e transformar aquilo em quilos de peso vivo, né? E, obviamente, o rendimento de carcaça, quando ele for abatido, isso vai ser muito considerado. E o rendimento depende muito da formação de gordura nessa carcaça, né? Então, quanto mais gordura for formada, o rendimento vai ser maior. E o rendimento é o que o frigorífico vai te pagar na hora do abate, né? Então, formação de gordura visceral, formação de, por exemplo, gorduras que não vão ser aproveitadas na hora do abate, isso não vai te gerar retorno. Então, a ideia mesmo é gordura subcutânea, gordura de acabamento, que isso vai te gerar lucro no final, né? Então, a gente tem que observar esses parâmetros para ver se esse animal vai te dar um retorno financeiro ou não. E, obviamente, o tempo, né? Você tem que ter o menor tempo possível com esse animal, porque a cada dia que ele fica mais, você está tendo investimento nutricional, você está gastando dinheiro e, muitas vezes, ao final, a curva de ganho de peso vai diminuir, né? Então, a gente tem que observar esses parâmetros para ver que ponto que esse animal vai ser abatido. E ao momento que você vir esse animal com bom acabamento de carcaça, com deposição de gordura na base da cauda desse animal, com deposição de gordura na costela e na barbela, significa que esse animal está no ponto para ser abatido e a partir daquele momento, financeiramente, ele pode não ser tão rentável quanto ser abatido naquele momento, né? Pode até ganhar peso e continuar te dando retorno, mas o pico de rentabilidade é no momento que esse animal já depositou gordura na carcaça dele. Muito bem, esse foi o Matsuda em Foco de hoje. Falamos então sobre engorda e estratégias para machos inteiros
e machos castrados. João, obrigada pela sua participação aqui, pelas suas informações. Um ótimo dia para você. Bom, obrigado, Sueli. Obrigado, pessoal que nos assistiu. Espero que vocês tenham gostado. E o Departamento Técnico da Matsuda está à disposição de vocês. E aí, você gostou desse vídeo? Então, curta, compartilhe com os amigos e ative as notificações clicando no sininho para não perder nenhum conteúdo. Estamos sempre postando novidades. Tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Já sabe, é só entrar em contato com a nossa equipe. Até a próxima!